Bom dia, bom domingo a todos, que possamos estar unidos em pensamento. Hoje eu trago o recado, estou seguindo o livro do José Carlos de Luca, Pensamentos que Ajudam. Antes de iniciar a mensagem, vamos nos concentrar em oração. Oração de agradecimento por aqui estarmos, pela oportunidade que temos. Vamos agradecer as pessoas que convivem conosco, que elas estejam bem e fortalecidas. Vamos agradecer a oportunidade da vida e de vivê-la bem, que é o importante. E assim, que Deus nos conduza e nos faça refletir sobre todas as palavras que serão aqui ditas. A mensagem de hoje tem como tema 3 portas. E o texto inicia com um anônimo que diz assim: seja humilde para admitir meus erros, inteligente para aprender com eles e maduro para corrigi-los. Na sequência, José Carlos de Lucas nos diz que esse pensamento tão simples e sábio nos chama a atenção para 3 virtudes importantes diante dos inevitáveis erros que todos nós cometemos ao longo da vida. São elas: humildade, inteligência e maturidade. É um roteiro capaz de transformar o erro em degrau de crescimento e não fazer dele um presídio de fracassados. Será que porventura já não estamos presos? Se a resposta for positiva, chegou a hora de sairmos da prisão. E para sair dela, nós precisamos passar por 3 portas. Vamos a elas? A primeira delas é a porta da humildade. Humildade para reconhecer os nossos erros. Isso não é fácil. A gente precisa de muito treinamento, de muita percepção. E o que geralmente trava essa porta é o orgulho, que tenta nos tirar qualquer responsabilidade sobre os nossos problemas. É claro que nem tudo é da nossa responsabilidade, mas naquilo que for, é preciso ter humildade para reconhecer os nossos equívocos. A humildade nos ajuda a diminuir os efeitos da vergonha, pois ela nos faz ver que não somos perfeitos, que não temos todas as habilidades, nem todos os saberes. Aliás, ninguém tem, mas o nosso orgulho se recusa a admitir isso. E por tal razão, Jesus falou que os orgulhosos seriam rebaixados. E nós sempre nos achamos lá no alto, não é? A humildade nos tira das alturas e nos põe os pés no chão. Aliás, a palavra humildade tem a sua raiz etimológica no vocábulo grego humus, que significa terra. Humildade, portanto, é aquele que não se sente superior a ninguém, pois ele tem os pés no chão. Como espíritos em construção, ainda temos uma boa parcela de inabilidade e ignorância, o que não é nenhum demérito. Isso não nos diminui, pois o erro não nos define. O erro é apenas uma fotografia que retrata nossa condição num determinado momento da existência, mas que não define aquilo em que poderemos nos transformar segundos depois. Depois de passarmos pela porta da humildade, ufa, já fizemos um grande avanço. Estaremos diante da porta da inteligência e não nos será exigido qualquer conhecimento acadêmico. Basta a reflexão sobre o que aprendemos com os nossos erros. A maioria de nós costuma apenas ficar se remoendo em culpas pelos equívocos cometidos. Não adianta muito, pois a culpa costuma nos deixar na prisão. Jesus afirmou que a verdade nos liberta.
Então, qual é a verdade sobre o nosso erro? O que nos levou a cometê-lo? Que motivações internas tivemos para agir daquela forma? Não são perguntas fáceis de serem respondidas, pois exigem introspecção, né? Nós precisamos estar em contato conosco mesmo para poder responder tudo isso. Mas são fundamentais, porque funcionam como uma endoscopia da alma, sem a qual ficaremos sem o diagnóstico dos nossos males e, portanto, sem as chances de cura. No autoconhecimento está a chave que nos liberta dos problemas e nos faz progredir e melhorar nesta vida. Quando deixamos a sonda mostrar o que carregamos por dentro, chegamos às mais diversas conclusões, sendo as mais comuns. Agimos por imprudência, por inexperiência, por insegurança, desatenção, medo, inveja, ou mesmo por falta de sensibilidade em relação ao outro. E aqui, José Carlos de Luca apresenta uma frase de Chico Xavier, onde Chico nos diz: cada pessoa se encontra num grau de maturidade espiritual. E aí, ele define ainda: não creio que alguém haja deliberadamente no mal. Os nossos erros são oriundos de nossas limitações. Como somos seres ainda limitados. E depois de olharmos para as pedras nas quais tropeçamos, estaremos mais atentos quando elas surgirem outra vez. E vão surgir. E quando isso acontecer, nós as identificaremos e teremos condições de nos desviar, pois já sabemos na carne que elas nos machucam. Essa é a terceira porta que nos põe definitivamente em liberdade, a porta da maturidade, que somente se abre quando nós decidimos a vencer as limitações que já nos levaram ao erro. Talvez uma tendência instintiva ainda queira repetir a experiência do erro, queira tropeçar na mesma pedra, porque de alguma forma, algum tipo de prazer ainda obtemos. Isso é muito natural e até humano, eu diria. A natureza não dá saltos, mas quando isso acontecer, e vai acontecer, façamos o esforço de nos lembrarmos das dores e desgostos que vêm depois de que tropeçamos na pedra. Recordemos o que já sofremos e imaginemos o quanto sofreremos novamente. E diante da pedra de tropeço, nos perguntemos: vale a pena sofrer outra vez? Vale a pena não crescer? A vida não recompensa os amadores. Muito bem, meus irmãos. Então, sigamos o nosso dia, buscando sermos mais humildes, inteligentes e maduros. E para finalizar, vamos pedir a Deus que nos possibilite um bom dia, um dia de reflexão, de tranquilidade, que nós possamos interagir com as pessoas com as quais vivemos de uma maneira saudável, tranquila, que o amor seja a palavra mais importante e que nós possamos levar a nossa tranquilidade a outras pessoas, se não pessoalmente, em pensamento. Que nós possamos envolver o nosso planeta com luz, com fé, com esperança, para que tudo se normalize e que em breve nós possamos estar juntos novamente. Obrigada por me ouvirem e até breve. Que assim seja.